Olá, meus amigos. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e este é mais um estudo sobre sinais da volta de Cristo, da série que estamos realizando. Nós estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel, que está revelado no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 20, que diz: Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Como todos nós temos acompanhado esses estudos, nós já vimos sobre que Jesus reconheceu o dia exato do cumprimento das 69 semanas. Por que isso? Porque todo o período é de 70 semanas, dividido em 7 semanas, 62 semanas, o que dá 69 semanas, e faltando, portanto, 1 semana. Então, quando Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, ele reconheceu que aquele dia era o dia que estava se cumprindo as 69 semanas, né? Então, nós verificamos a partir daí 2 eventos ocorridos, né? O que já sucedeu. O primeiro evento foi que Jesus foi crucificado por ocasião da comemoração da Páscoa, conforme predições daquilo que no livro de Êxodo já estava profetizado como aconteceria. Nós entendemos que no livro de Êxodo, no capítulo 12, está revelado isso a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Esse mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então, note bem, aos 10 do mês, aos 10 dias desse mês, que é o primeiro mês do ano. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Veja bem, por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderás tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde.
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga desoladora ou destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu gostaria, nesse momento, de trazer alguns esclarecimentos sobre a época e sobre o tempo em que Deus está determinando todas essas coisas. E para isso eu gostaria de tomar a partir também de Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, que está escrito: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ainda aí mesmo, no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, está escrito o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por que nós tomamos essas passagens? Para esclarecer, amados, que o Senhor nosso Deus, Ele estabeleceu o tempo e as estações. E entendemos que a elipse, que é o tempo de translação da Terra em redor do Sol, não é um tempo divisível por 24. Esse período ele corresponde a 365 dias, 5 horas, 48 minutos e mais 46 segundos, que é uma volta total que a Terra dá em torno do Sol. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que a própria Bíblia nos traz a revelação que os homens mudariam o tempo e as estações, mudariam a lei, inclusive a palavra de Deus. Encontramos essa revelação no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, que está escrito: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse capítulo 7 do profeta Daniel, nós entendemos em todo o contexto histórico e bíblico do Velho Testamento ser o capítulo mais importante desse testamento. E aqui nesse capítulo o Senhor está dizendo claramente que haveria um poder no mundo pagão que cuidaria de mudar os tempos, ou seja, o calendário e também, inclusive, a própria lei de Deus. E foi exatamente o que Roma fez, tanto na sua fase pagã quanto na sua fase papal. Roma criou um calendário fazendo com que o calendário bíblico baseado na agricultura, na astronomia, nas festas, fossem quase que esquecido pelos povos. O calendário que nós temos hoje, os meses são quase todos homenagens a imperadores romanos e a deuses diversos, né? E assim foi na Reforma Juliana,
feito por Júlio César, e também na reforma gregoriana, feito pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582. Então nós temos registro, por exemplo, do primeiro calendário que surgiu quando a escrita começou a surgir, né? Então, desde os sudérios e também desde a Babilônia, então, no período paleolítico, já tem alguns registros de possibilidades de contagem de tempo. Então encontrou-se, por exemplo, ossos e pedaços de marfim com alguns riscos, né, indicando provavelmente algum controle de tempo. Então, a partir daí, nós percebemos então o homem já tentando ali controlar o tempo, contar o tempo da sua existência, né? Então, falando um pouco sobre antropologia, sobre história, nós queremos abordar esse assunto, é muito importante, né? Sobre a origem do calendário e sobre as suas mudanças. Então, nós entendemos que o calendário correto, aquele que Deus estabeleceu, o calendário bíblico, né? O calendário judaico, hebraico, ele tem início mais ou menos no nosso calendário gregoriano que nós seguimos, né? Ele tem início ali por meados de março e abril. E assim segue até o mês de março do seguinte ano, né? Porque Deus estabeleceu que o ano começa no mês de abril. Então, os meses do calendário hebraico, então o primeiro é Nissan, depois nós temos Iyar, depois Sivan, depois Tamuz, depois tem Ave, seguido nós temos Elul, depois temos Tisrei, depois Shesvan, depois Kislev, depois nós temos Tevet, depois nós temos Shivat e por fim nós temos o mês de Adar. Esse então é o calendário hebraico, os meses constantes no calendário hebraico, né? E depois nós temos então o calendário egípcio. O calendário egípcio, também conhecido como o calendário alexandrino, né? Então ele começa de março e vai até fevereiro, sendo então fevereiro o último mês do ano. Hoje esse calendário ainda é adotado pela Etiópia, na África, né? Por incrível que pareça, nós ainda temos esse calendário vivo na Etiópia. E quem rege o tempo para os egípcios, né, é o rei Sol, que é o Ra, né? Nós temos também o Ptolomeu III do Egito. Ele trouxe solução para resolver a questão do ano bissexto, né? E por isso é chamado de calendário alexandrino, que é um dos mais antigos que se tem notícia, né? E assim fevereiro era o último dia, o último mês no calendário dos egípcios. Aí nós temos depois o calendário babilônico, né? Quem rege o tempo para os babilônicos é a lua, que é o deus Sim. E aí nós temos depois o calendário romano, que também conhecido como calendário juliano, e por fim veio a expressão de calendário gregoriano, né? E aqui nós temos algumas alusões, algumas explicações que para cada mês do ano foram consagrados a imperadores e também a deuses da mitologia romana, da mitologia grega, né? E depois nós vamos ver nos otomanos também. Mas, por exemplo, no mês de janeiro, nesse calendário romano, calendário gregoriano, deriva da palavra Juno, que é o deus de duas faces, uma virada para frente e outra virada para trás. Então eles dizem que é o protetor das entradas e da saída. O mês de fevereiro é uma referência ao festival romano que oferecia sacrifícios aos mortos, né? Chamado de Februárie, que significa purificação. O mês de março surgiu então para ser dedicado a Marte, deusa da guerra. O mês de abril, uma homenagem a Afrodite, deusa do amor. Sendo ainda o mês de maio uma homenagem à deusa Maia,
que é responsável pelo nascimento das plantas. O mês de junho, uma homenagem à deusa Juno, considerada a divindade do casamento e do parto, e sendo, portanto, protetora das mulheres. No mês de julho, nós temos aí homenageado ao imperador Júlio César. O mês de agosto, homenageado ao imperador César Augusto. O mês de setembro vem da palavra latim, que significa 7. O mês de outubro vem também da palavra latim, que significa 8. O mês de novembro vem do latim, que significa 9. E assim, seguindo também o último mês do ano, o mês de dezembro, que vem do latim, da palavra decem, que significa 10. Aí nós percebemos o seguinte: o primeiro calendário surgiu na Roma Antiga, no século 7 a.C., né? Estamos falando, evidentemente, do calendário romano. E contava com 304 dias e 10 meses. E dezembro era o 10º mês. O imperador Numa Pompílio deu o nome de janeiro e fevereiro no século 7 a.C. O imperador Júlio César estabeleceu o ano de 365 dias. De maneira que os primeiros 6 meses do calendário tinham o nome de deuses da fertilidade romana. O calendário ele foi adaptado pelos romanos, então segue o calendário juliano e, posteriormente, uma nova adaptação pelo Papa Gregório XIII, e assim surge o calendário gregoriano na forma que nós conhecemos hoje. E este, estabelecendo quando seriam os anos bissextos. O calendário gregoriano trouxe, então, essa solução, quando seriam, então, os anos bissextos. E no calendário juliano, a cada 400 anos, havia uma defasagem de 3 anos, em função da soma dos minutos e dos segundos. E aí Gregório XIII ajustou, fruto aí de reuniões com matemáticos, reuniões com astrônomos, e sob a coordenação de Gregório, e assim ele fez uma bula papal, instituído o novo calendário em 1582, ou seja, no século XVI. Os católicos, inclusive do mundo ocidental, adotaram esse calendário imediatamente. Porém, os evangélicos só adotaram esse calendário no século XVIII, ou seja, aproximadamente 200 anos depois. E os católicos ortodoxos só adotaram esse calendário gregoriano no século XX, né? O calendário gregoriano ele surgiu da necessidade de ter uma data fixa para a Páscoa. Então a Páscoa teria que ser datada sempre próximo ao equinócio da primavera, e assim Gregório omitiu 10 dias para que chegasse a esse cálculo. Fixou-se então o primeiro domingo após a primeira lua cheia, que aconteceria após o equinócio da primavera, e a partir daí todas as Páscoas aconteceriam da mesma maneira. Então assim foi fixado, ficando claro que a motivação desse calendário foi uma motivação religiosa, portanto, né? Para os romanos, o calendário ele era baseado nos ciclos da lua, e assim criaram os meses com 4 semanas, né? E para os dias deram os nomes dos astros visíveis, que sempre mudam de posição no céu. Domingo, sendo o primeiro dia da semana, era o dia do Sol. Segunda era o dia da Lua. Terça era o dia de Marte. Quarta era o dia de Mercúrio. Quinto era o dia de Júpiter. Este é o deus do raio e dos trovões. Sexta era o dia de Vênus. E sábado, o dia de Saturno. Este sendo, portanto, o deus do tempo. E no século V, o bispo da cidade de Berga, em Portugal, estabeleceu a palavra féria, que no latim significa dia de descanso, ou de descanso, né? E como na Semana Santa todos os dias eram considerados como dia de descanso, assim surgiu a palavra feira,
né, nos dias da semana. Então, por isso que nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, até sexta-feira, né? E assim vai. Mais tarde, o imperador Constantino, ele trocou o nome de primeira-feira para dias dominícios, ou seja, dia do Senhor, por considerar este como o dia da ressurreição de Cristo, como o Império Romano estabeleceu por boa parte do mundo ocidental, foi seguido então essa regra. E assim, por muitos povos seguiram, e até hoje nós temos aí o calendário gregoriano, né? E depois de falar um pouco sobre o calendário gregoriano, nós queremos falar também sobre o calendário germânico. Aí nós temos os alemães, os ingleses, temos os holandeses, os suecos, né? Fizeram algumas pequenas alterações em relação aos astros. Lembra que falamos que os romanos, eles, em relação aos astros, eles deram alguns dias da semana. Agora, os germânicos fizeram algumas alterações, né? Então, alguns dias da semana homenageavam deuses da mitologia nórdica. Então, nós temos, por exemplo, quarta-feira, que é o Wednesday, refere-se ao deus Odin, ou Yoden, conhecido como pai de todos. Na quinta-feira, por exemplo, que é Thursday, então foi consagrado ao deus Thor, ou Donar, deus dos trovões e das batalhas. E temos também Friday, homenagem à deusa Freya. Nós temos ainda o calendário chinês, também tem o calendário muçulmano, né, ou islâmico, e esse começou a contar os seus tempos a partir da fuga de Maomé. E nós temos o calendário iraniano, temos o calendário maia, né? Os maias, por exemplo, eles montaram seu calendário levando em conta o ciclo de vivência a cada 52 anos, né? Prevendo destruições pelo vento, por tempestades, pelo fogo e por eventos naturais. E esse calendário ele contemplava a destruição do mundo para o dia 12 de 12 de 2012. Então esse calendário marcava ali que o mundo iria acabar no dia 12 de dezembro de 2012. O que evidentemente não aconteceu, mas aí ele justifica que o calendário foi montado para atender ciclos de eras, e assim a cada 52 anos ele muda o seu ciclo, né? E por conclusão, nós podemos afirmar com toda a convicção que o mundo não sabe em que época está exatamente em seu calendário, em seu tempo. Porque nós temos muitos calendários, muitas contagens de tempo diferentes. Aquilo que Deus estabeleceu no princípio como regra para a data e para a contagem de tempo, o mundo pagão, o mundo ímpio acabou abandonando a regra de Deus, abandonando a verdade, passou para a sua própria condição de inteligência e sabedoria, e com isso chegamos a um ponto em que a humanidade não sabe em que tempo está vivendo, não sabe a contagem do tempo, porque são tantos apontamentos diferentes, tantos calendários diferentes, que o homem acabou se perdendo no tempo. Agora, conta-se que há 460 anos atrás, o rei Carlos IX da França determinou que o ano começasse no dia 1º de janeiro e não mais no dia 1º de abril. E assim ele batizou o dia 1º de abril como dia da mentira. Então veja a que nível chega a distorção humana. Tira aquilo que é verdade de cena, coloca a impiedade, ainda diz que aquilo que é verdade, o dia 1º de abril, chama de dia da mentira, né? Uma blasfêmia como essa. Note que no 10º dia do mês de abril, o cordeiro deveria ser separado e guardado até o 14º dia, quando deveria ser imolado por toda a congregação no crepúsculo da tarde. Foi o que nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 12, né? E Jesus cumpriu rigorosamente aquela profecia. Jesus foi morto na sexta-feira e sábado era o grande dia, porque comemorava-se a saída do povo de Deus do Egito, ou seja, a Páscoa.
Vejam por que então nós fizemos questão de trazer uma explicação, um ensinamento sobre os calendários e sobre o tempo, para que nós entendamos que Deus está apontando para aquilo que Ele criou. Então, o que vale é o calendário de Deus, não o calendário humano. Mas, para nós entendermos, trazemos essa referência do calendário humano, o calendário gregoriano, para então entendermos o cumprimento das profecias. A Páscoa, ela tinha que ser comida na sexta-feira, à noite, apressadamente, porque o sábado era o dia da aleluia, ou seja, o dia da libertação. De maneira que cristãos não devem comemorar Páscoa, e sim a ressurreição de Cristo, pois Jesus transformou a Páscoa em ceia. No Monte Betânia, Jesus transformou a Páscoa em ceia. Portanto, aqueles que são de Jesus Cristo, aqueles que têm o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, essas pessoas não devem comemorar a Páscoa, porque Páscoa é uma festa hebraica, festa dos judeus, do Velho Testamento, e Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, deixa muito claro que aqueles que praticam as obras do Velho Testamento estão embaixo de maldição. Então fique bem claro que cristão não comemora a Páscoa, ele comemora ceia. Cristão, então, tem uma vida diferente, não é verdade? Os judeus, eles comemoram a Páscoa pelo seu grande significado, porque comemora-se a libertação do povo do Egito, que ficou ali 430 anos no cativeiro. Jesus comeu a Páscoa na noite da quinta-feira, né? Que para os judeus já era sexta-feira, porque a viração do dia ocorria com o pôr do sol. E nós encontramos em João, no capítulo 12, versículo 1, as seguintes palavras: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, note que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, que fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, vamos fazer uma contagem aqui para entendermos, né? Então, na quinta-feira, que é o 9º dia, correspondeu então ao dia 6 de abril, foi quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Aí nós temos sexta-feira, o 8º dia, dia 7 de abril, temos sábado, o 7º dia, o 8 de abril, e 6 dias antes Jesus morreu, ou seja, na sexta-feira. Então, domingo nós temos o 6º dia, que foi o dia 9 de abril. Segunda-feira nós temos o 5º dia, que foi o dia 10 de abril. Aí aconteceu a separação do cordeiro, para que no 14º dia ele fosse imolado. Lembra que nós falamos isso, comentamos sobre isso? Então, seguindo, terça-feira, o 4º dia, o que ocorreu no dia 11 de abril. Na quarta-feira, o 3º dia, o que ocorreu no dia 12 de abril. Na quinta-feira, o 2º dia, o que ocorreu no dia 13 de abril. E na sexta-feira, sendo o 1º dia, o que ocorreu no dia 14 de abril. E justamente esse dia, Jesus foi crucificado. Então, nós concluímos que Jesus chegou em Betânia no domingo, porque em João capítulo 12, versículo 12, está escrito: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Então veja, no dia seguinte. Então veja que no dia seguinte Jesus voltou de Betânia para o templo em Jerusalém. Portanto, na segunda-feira, ou seja, no dia 10 de abril da nossa era cristã, né? daquele primeiro século. Então, amados, nós queremos parar por aqui. Na próxima ministração, nós tomaremos a partir desse ponto, e que Deus lhe abençoe grandemente a si, a sua família, e que as misericórdias do Senhor seja a tua retaguarda, e em tudo seja o nome de Jesus Cristo glorificado. Deus abençoe, até a próxima. Não esqueça de compartilhar esse estudo, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e assim o nome do Senhor também é glorificado. Amém, até a próxima.